Agora estamos retornando com alegria para que possamos viver essa comunhão, aprendermos da palavra do Senhor e ajudar aqueles que talvez tenham tido a dificuldade de estar ao templo. Como de sempre fazemos, vamos estar esperando que outros irmãos conectem-se conosco e assim possamos juntos, num grupo maior, celebrar esse tempo de adoração. Ouçamos essa canção. O amor que vem do outro lado do mar, tão grande amor silencia todas as vozes do mundo, vozes da morte e do medo e do trazendo ao homem sua paz sem igual. Havia um lago entre as terras, Genezaré. Dentro de um barco entra um homem de Nazaré. Ele é capaz de andar sobre o mar. Seu nome faz o inimigo tremer. Ele é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Sempre há de ser grande amigo quem traz a vida consigo, quem faz o mal da tormenta cessar. Jesus que vem do outro lado, o amor que vem do outro lado, Jesus que vem do outro lado do mar. Que bom poder estar vendo vocês. Muitos já entraram. Louvado seja Deus pela sua participação, queridos irmãos, outros amigos que possivelmente ainda vão estar chegando. Deus abençoe. Quero saudar a Cata Cardoso, né? Que está aí, Raquel, Ariane, Josete. Com certeza outros já vão entrando. É bom estarmos juntos para esse tempo. Vamos orar, pedir a direção de Deus, como sempre sim fazemos, tá bem? Deus, toda glória, toda honra seja dada a Ti, porque o Senhor é que nos promove, ó Deus, encontros desta forma tão agradáveis e possíveis, ó Deus, de nos comunicarmos espiritualmente. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações até o presente momento. Eu quero que o Senhor continue abençoando o Teu povo, aonde estiver, e sejam mais uma vez desafiados nesta palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Eu te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Deus tem sido maravilhoso para conosco. Nós quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor e agradecer de coração pela sua participação, seu comprometimento com a gente, estar envolvido conosco, participando dessas lives, né? Deus tem sido maravilhoso. Que a sua vida seja abençoada, a sua vida seja engrandecida na presença do Senhor, vivendo o melhor do Senhor, o melhor do tempo do Senhor na sua vida, ok? Eu queria, neste momento, lembrá-los de algumas pequenas atividades que queremos estar, vendo você envolvido conosco. Principalmente você, queridos irmãos. Nós temos a nossa tempo de comunhão na quarta-feira, né? Então eu gostaria que você estivesse
aproveitando essa oportunidade para celebrarmos o Senhor e orarmos uns pelos outros, né? Algumas lutas temos vivido e é necessário que tenhamos essa comunhão também, um orando um pelos outros, compartilhando, né, de alguma experiência. Tem sido agradável, irmão. Eu quero que você, que ainda não participou, participe conosco, tá bem? Eu sempre mando antes, uns 10 minutos antes, ou talvez até antes, o link para você acessar, é muito fácil, e então a gente pode falar um pouco mais, conversar um pouco mais, orar, principalmente orar uns pelos outros, não é verdade? Então que Deus continue abençoando. Hoje foi maravilhoso estarmos junto com os irmãos pela parte da manhã, revendo os irmãos, que alegria poder estar juntos, vendo os irmãos felizes, envolvidos, comprometidos com a causa do Senhor. Foi muito bom, foi muito agradável ver vocês ali. Eu estive por um tempo, a semana passada, na verdade, em viagem, e foi um tempo gostoso, onde pude estar com meus queridos, com a minha mãe principalmente, já bem avançada em idade, onde era necessário que eu tivesse essa comunhão com ela, esse tempo com ela. Muito, muito agradável. Foi um tempo precioso. Eu agradeço aos irmãos que levaram o trabalho, né? Que vão em frente. Eu fico tranquilo de que a obra acontece porque os irmãos estão comprometidos com o reino de Deus, tá bem? Então, esse tem sido o nosso tempo, e que Deus continue abençoando sua vida, dia após dia, momento a momento, sobre aquilo que Ele tem para a sua vida, tá bem? E Ele tem para a vida da nossa igreja. Nós queremos realmente ser muito mais usados na obra do Senhor, fazer a obra do Senhor, o reino do Senhor acontecer, tá bem? Então se envolva, tá? Se envolva da forma melhor que você puder, ligue para um irmão, compartilhe, manda um WhatsApp, algo que vai animar os nossos irmãos uns aos outros, e assim a gente se juntos, tá bem? Então, vamos em frente nesse tempo, onde queremos necessariamente estar, principalmente, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, tá? Quero louvar a Deus mais uma vez, para você que está entrando, tá? Irmã Rosângela, que bênção, Deus abençoe sua vida, sua família, amém. Érica também já entrou, né? E que outros estejam participando desse tempo dessa live gostosa, né? Compartilhando a palavra de Deus, amém? Eu vou fazer mais uma oração, pedindo a direção de Deus para a instrução da palavra ao seu coração. E nesse momento que todo o equipamento flua de uma maneira tranquila e agradável para nós, amém? Mais uma vez, oramos. Senhor, muito obrigado, porque tem nos dado do teu grande amor. E agora queremos, ó Deus, compartilhar a tua palavra com a tua igreja, com o teu povo, nossos amigos, que ela alcance como um desafio gostoso ao seu coração para essa semana, viver os planos do Senhor, os sonhos do Senhor nos seus corações. Eu louvo de todo o meu coração, agradecido pela tua bondade para conosco, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom estarmos compartilhando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre nos traz desafios maravilhosos. Estamos vivendo um tempo muito especial, e de uma oportunidade muito especial para trazermos temas específicos, temas importantes para acalentar os nossos corações, e desafiar a igreja a esperar com paciência ao Senhor. Eu tenho trabalhado e quero trabalhar, na verdade, o tema muito mais específico sobre o reino eterno e a morada dos santos. Fazer uma abordagem bem ampla na palavra de Deus durante esse tempo que vamos ter, né, hoje e outros dias, trazendo essa visão do reino eterno do Senhor, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é a razão da existência da igreja, tá bem? Temos como um instrumento muito propício
a escatologia bíblica que nos fundamenta para trazermos com segurança e com fundamento esta visão maravilhosa do reino de Deus, o reino eterno de Deus, inclusive a sua volta tão declarada, tão autêntica à sua igreja. Eu queria então pensar hoje com você algo dentro dessa visão escatológica, dentro dessa visão bíblica, para trazer um sentimento bem forte ao seu coração. Hoje pela manhã trabalhei esse assunto. Eu quero vou sintetizar, na verdade, aquilo que hoje pela manhã, num culto muito abençoado, onde tivemos, trouxe esta palavra. E você que não teve a oportunidade, né, de ouvi-la, você, irmão, que tem tido a dificuldade, talvez, de estar no templo, então acesse e vê depois lá no YouTube. Se você também não tiver agora sintonizado, pode fazer depois, com mais detalhes. Quero fazer um questionamento. Você já teve a experiência de viver uma expectativa de uma viagem para algum lugar, né? Você já teve, acho que quase todos nós, né? Já pensamos em algum lugar, sonhamos em estar em algum lugar em um dado momento, na verdade. E quando nós começamos a pensar sobre isso, o que acontece é que nós começamos a antegozar esse sonho, não é verdade? A gente começa a antegozar, como que vai ser lá, que eu vou ver, eu gostaria de ver isso principalmente, eu quero estar fazendo isso, queria comer aquilo, queria ver fulano e estar em tal lugar, registrar muitas fotos para que eu possa crescer. Né? Bem assim, quando a gente está empenhado numa viagem, né, gostosa, uma férias, alguma coisa dessa natureza nas nossas vidas, na verdade. E a gente então entra nesse clima turístico e gostoso que é bom para nossas vidas, tanto material como a nossa vida espiritual, né? Qual lugar você gostaria de estar? Você tem no seu coração, está pensando seriamente ou não? Você está programando alguma viagem? Você está sonhando em viajar, né? Ou pelo menos tem o desejo de estar viajando recentemente? Ok. Eu creio que você está bem ansioso sobre isso, né? Se não, tenta fazer isso vai ser muito bom para o seu coração, tá bom? Para a sua vida, tá? Se programe, acima de tudo, para que aconteça de fato esse sonho. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, e a palavra de Deus, ela fala de um lugar muito maravilhoso, a cidade santa, a cidade do Senhor, né? A morada dos santos, né? Onde todos nós que temos crido e aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador, temos como destino esta viagem, esta cidade, o sonho de realizar isso. Não faz outro sentido a Igreja do Senhor se ela não pensa, se ela não imagina desta forma viver o reino de Deus hoje para viver o reino eterno do Senhor no amanhã. E o que é maravilhoso é pensarmos que a palavra de Deus nos fundamenta sobre as instruções desta viagem, as instruções desse lugar, para que nós possamos já antegozar, né, a eternidade com Ele. Tá? Eu quero pensar especificamente no tema, dentro do tema geral, o dia do Senhor e a morada eterna dos santos. Ok? O texto básico que eu tenho para a meditação desta noite está registrado no texto de 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 5, tá? Versículos de 1 ao 11, onde eu posso estar lendo para você essa palavra, que diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a você que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Não deixe que ninguém os engane,
de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com você, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. E ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam nas mentiras. Esse texto da Palavra de Deus, ele traz para nós o quadro realmente dos acontecimentos que estão prescritos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui uma pequena correção dentro do texto que eu li e dentro do texto que eu quero analisar para essa noite. Na verdade, o texto que eu gostaria de ler era o texto de 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 5. Tá? Então eu tive isso. Porém, não está fora do contexto daquilo que Deus está querendo e falando aos nossos corações. Aliás, eu iria citar esse texto dentro da minha prédica, dentro do estudo. Mas o texto básico para a análise dessa noite é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a primeira carta. É interessante, querido, e talvez isso parece tão natural, porque quando Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, ele está escrevendo para informar, dar uma informação e corrigir a situação da carta que aqueles crentes receberam, entende? A primeira carta, Paulo, então, fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala do iníquo, fala de que devemos estar preparados. Né? Nesse capítulo 5, ele trata muito bem como nós devemos estar convictos e os processos, claro, dessa vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, as 2 cartas, elas tratam o mesmo assunto, porém com um pouco objetivo diferentes, assim. Uma informa e a outra esclarece, né? A segunda carta esclarece. E é bem isso que foi o texto que eu li praticamente para os irmãos, do esclarecimento daquilo que ele havia dito na primeira carta, o capítulo 5, capítulo 4, né, os versículos de 13, falando sobre a vinda do Senhor, que era para eles não ficarem ansiosos sobre isso. Mas incrível, esses irmãos acabaram por ficar de fato ansiosos. O que eu também quero orientá-los a não viver essa ansiedade, mas viver a expectativa desse tempo, deste momento. Essa é a proposta do tema de hoje, o dia do Senhor e a morada dos santos, ok? Mas os crentes da Tessalônica, eles fizeram o quê? Já que é isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender todas as minhas propriedades, eu vou vender os meus bens, eu vou ficar esperando. Então, o Senhor está para voltar, vai levar-nos para esse lugar maravilhoso. Então, eles com essa ideia começaram a fazer isso, vender as suas propriedades e sabe, dividir as coisas e desfazer das coisas, como que amanhã o Senhor vai... Não foi isso que Paulo realmente quis dizer para ele. Aí ele então escreve uma segunda carta, né, que
orientações. Olha, como eu acabei de ler para você, olha, antes que tudo isso aconteça, tal, vai aparecer o iníquo, vai aparecer pessoas querendo enganar, a apostasia dos últimos tempos vão ocorrer, tá? E temos várias outras instruções bíblicas, né, que realmente nos orientam. E hoje, graças a Deus, nós temos essas orientações tão precisas para nós, tá? Porém, quando Paulo está trabalhando com a primeira carta, no capítulo 5, versículo 11, ele nos dá, pelo menos eu tenho aqui comigo, 5 esclarecimentos, 5 embasamentos para que nós tenhamos a convicção de que o dia do Senhor é um fato real e a morada eterna do Senhor preparada para nós também é algo fundamental, algo maravilhoso no reino de Deus, para o crente em Cristo Jesus. Analisando propriamente dito texto, capítulo 5, de 1 a 11 de 1 Tessalonicenses, o texto ele apresenta algo muito fundamentado sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como também a nossa morada eterna com Ele. A volta do Senhor Jesus Cristo, óbvio, ela tem como objetivo levar a igreja para a eternidade. Eternidade esta que nós fomos criados para viver. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. E a glória de Deus, ela é plena na eternidade. Ela é plena na eternidade. De modo que todo cristão deve ter esse desejo, deve estar convicto, estar atento para o momento da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Aguardar este momento para estar na eternidade, ou através do arrebatamento, né? Ou do chamamento por uma ou outra situação da vida natural que nós estamos vivendo. Vejamos alguma dessas evidências dentro do texto que nos dá convicções, nos traz convicção e nos desafia a esperarmos com perseverança, né? Com, sabe, aquele momento sempre marcante, nunca desfalecer, perseverar é nunca voltar para trás, nunca desanimar, nunca desacreditar, tá? E esperarmos realmente com o sentimento do verbo esperançar, né? De ter a visão, o sentimento realmente claro, visível do amanhã, né? Com bastante zelo espiritual, com fé no Senhor Jesus Cristo, de que, de fato, nós estamos seguros nele, tá bem? Então, vejamos exatamente essas convicções. Vamos buscar essa convicção nesse texto, tá? Primeiro, está no versículos de 1 a 3. Esse dia é um dia de surpresa, porém, ele está anunciado, tá? Então, eu quero deixar esse primeiro sentimento, a primeira evidência de que nos fundamenta e nos dá convicção. Esse dia é um dia de surpresa, porém anunciado. Ele começa dizendo no versículo de 1 a 13 o quê? Irmãos, quanto ao tempo e à época, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. É interessante porque é uma surpresa o fato do dia, o fato de quando. Porém, está anunciado que isso acontecerá. Por quê? Porque quando acontecer, não será para mim uma surpresa, não será para mim, não será para quem crê, para quem tem essa informação, de que o que está acontecendo, né? O que é isso? Por que fulano foi e eu não fui? Por que Beltrano... Enfim, Deus está nos revelando na sua palavra, dia após dia, está aqui escrito em toda a sua palavra, sobre esse dia, esse fato, né? Aliás, esse fato. Porque o dia será como o dia, como exemplo aqui, a relação que ele faz, será como o ladrão, que não fala, olha, ou liga para você, olha, amanhã eu vou aí fazer um assalto na sua casa, tá? Esteja preparado para isso. Jamais, né? Deus vai nos arrebatar. Como eu disse hoje pela manhã, arrebatar é tirar com força. Arrebatar é tirar com urgência. E assim o Senhor fará. Nós nem estaremos
esperando e de repente não estaremos presentes, né? Creio que você tem tido a oportunidade de ver algumas séries por aí sobre o Apocalipse, né? E a dermatologia, ela mostra bem algumas situações do arrebatamento, né? E as pessoas estão perto, daqui a pouco não se veem mais, o piloto não está mais no avião, pilotando, o avião cai, enfim, todos esses detalhes que é a evidência do arrebatamento, do tirar com força, né? Atrair com poder aqueles que estão ao seu redor, de modo que assim será. Então, primeiro pensamento que eu quero que você esteja convicto nessa exposição é que esse dia é um dia de surpresa, porém está anunciado para que nós possamos viver aquele dia de uma forma especial. Você que tem uma intimidade com a palavra de Deus, você pode também buscar lá no capítulo 24, 25 de Mateus, toda uma lista, todas as informações, né, que o evangelista traz sobre alguns acontecimentos que estariam sendo prenúncios desse dia. E é isso que chama-nos a atenção para esse tempo, tá? E a oportunidade desta palavra. Por quê? Porque nós estamos vendo as coisas acontecer no tempo, conforme até o próprio texto bíblico. Eu não vou ler para ganhar, mas você que tem talvez mais intimidade ou tem um relacionamento com a palavra de Deus, lê o capítulo 24, 25 de Mateus e você estará informado sobre, né, olha, a apostasia dos últimos tempos, a pai contra filho, filho contra pai, pestes no mundo e governos, a corrupção, a maldade e todos esses detalhes que estão ali escritos, né? A palavra de Deus nos anuncia de fato que isto estará acontecendo como prévia, né, prenúncios da volta do nosso Senhor Jesus Cristo através do arrebatamento da igreja. Segunda evidência que nos fundamenta e nos dá convicção e desafia a viver a expectativa da nossa morada eterna no dia do Senhor é que nossa posição em Cristo como filhos da luz nos assegura nossa eternidade. Você tem tido o privilégio de poder ser chamado filhos de Deus. Você tem tido a oportunidade de ter se achegado a Cristo e se tornado filho por adoção espiritual, né? Deus em Cristo Jesus nos traz e nos coloca nesta posição. O texto que está fundamentando isso é os versículos 4 e o versículo 5, lá na parte A, quando ele diz: mas vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Olha que declaração maravilhosa. E Paulo está dizendo nessa carta para eles, a primeira carta, né? Ele está dizendo desse posicionamento. E que eles não ficassem surpreendidos, o que está acontecendo? Não, ele deixa bem claro. Por quê? Porque são filhos da luz, são filhos de Deus, resgatado em Cristo Jesus, né? Vivido, transformado melhor, pela ação poderosa do amor de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, salvando-nos deste tempo, né? E deste mundo perverso. Então, nós temos uma posição que autentica, assegura a nossa eternidade, a nossa morada, a morada dos santos na presença do Senhor. E como eu disse, fiz aquela analogia da viagem, para este lugar, para esta viagem, para este país, para este céu, para a nossa eternidade com Ele, que Ele está, Ele nos posicionou como filho, Ele nos recebeu, Ele nos adotou, né, como filhos em Cristo Jesus, pela morte dele na cruz do Calvário. O apóstolo João, no capítulo 1, sua primeira carta, capítulo 2, ele enfatiza bem também esta experiência da nossa vida como filhos de Deus, filhos da luz. João 1, de 5 a 4. Enfim, há muito texto da palavra de Deus que nos dá a convicção e a segurança desta
posição para estarmos vivendo o arrebatamento da igreja e vivermos a morada eterna. A terceira evidência está nos versículos de 5b até o versículo 7, que quer nos ensinar o seguinte: as trevas não compactuam com a eternidade do reino eterno. Tá? Você que hoje pela manhã esteve acompanhando a nossa mensagem também, agora você pode firmar isso mais no seu coração, você pode agora ter de uma forma mais tranquila para meditar sobre isto. As trevas não compactuam com a eternidade do reino da luz. E é interessante que é bem claro, né, a evidência disto. Luz e trevas não se compactuam. E o cristão, o crente em Cristo Jesus, ele está de fato seguro, né, no Senhor Jesus Cristo. Ele está tranquilo em Cristo Jesus, porque ele é luz. Ele é luz no Senhor, ele não é trevas. Então, por ele ser luz no Senhor e estar vivendo esta comunhão com o Senhor, ele pode estar seguro de viver essa eternidade com ele. A escuridão, trevas, como ele deixa aqui bem claro no versículo, né? As trevas não compactuam, quando ele diz assim: vocês todos são filhos da luz, né? Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, tá? Estejamos convictos, atentos, ensinados, com a consciência ativa sobre os fatos, tá? Sejam sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, embriagam-se e não são sóbrios sobre as realidades presentes, porque eles são da noite. É bem evidente, bem claro que não participarão, não viverão essa realidade aqueles que estão e vivem nas trevas, onde toda sorte de pecado, toda sorte de malignidades, toda sorte de perversidade, né, estão contra aquilo que é a bondade, o amor, a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não pode haver essa compactuação, né? As trevas não compactuam com a eternidade do reino eterno, o reino de luz, né? A Bíblia nos diz que a nossa morada é num lugar de luz, um lugar de muita vida, ao contrário daquilo que as trevas traduzem, aquilo que as trevas trazem como consequência da sua própria realidade. Quarta evidência que eu quero deixar com você é que estamos protegidos pelos frutos do Espírito e a armadura da fé para a eternidade. É tão especial o cuidado de Deus para esse momento, para esse tempo. E nós, igreja, devemos louvar a Deus e glorificar a Deus por esses dois motivos. Protegidos pelo fruto do Espírito. Fomos e somos abençoados pela ação poderosa do Espírito Santo. Deus nos alcançou e pôs em nós do seu Espírito, para que nessa identidade espiritual nós possamos nos identificar com Deus, com Cristo e viver essa eternidade maravilhosamente na presença dele. Estamos protegidos pelo fruto do Espírito. Aqui ele diz no versículo 8 especificamente: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. E o capacete da salvação. Olha, esse texto ele é uma alusão que Paulo faz lá do capítulo 6 de Efésios, né? Onde ele cita a situação a luta que nós temos, né, com o espírito e a carne. Então ele fala: agora vocês devem se revestir da armadura de Deus. E olha, aqui ele lembra que nós, por esta armadura, estamos protegidos e habilitados, preparados para estarmos na eternidade com o Senhor, pelo processo primário, principal da
volta do Senhor Jesus Cristo pelo arrebatamento da igreja. Tá? Outra coisa maravilhosa é que o Espírito, essa armadura, ela nos protege de todas as investidas que possam nos distanciar ou nos afastar da nossa relação com Deus. A verdade é que nós estamos, no contexto da palavra de Deus, assegurados, né, da nossa eternidade com o Senhor. Então, quando Paulo está trabalhando e dizendo aos irmãos, olha, vocês fiquem seguros disso, que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um fator ponderante, né, principal, importante, para que vocês tenham a convicção da sua estada com o Senhor Jesus Cristo no arrebatamento e também na eternidade com Ele. Quero fazer aqui um adendo de que é fundamental que você esteja vivendo essa experiência do fruto do Espírito, da armadura de Deus. Porque quem não está vivendo essa armadura de Deus, e essa armadura onde nós podemos estar protegidos e também produzir os frutos do Espírito, nós estaremos, se não cultivarmos, estaremos refém ou abertos para toda a investida do inimigo. É lamentável que nós temos visto vários irmãos, várias pessoas que estão displicentes sobre a questão de produzir esse fruto, de se revestir, na verdade, dessa armadura. E aí estão à mercê de toda a influência negativa do mundo. Como que parecendo que, olha, isso não é para agora, isso não vai acontecer agora. Eu vou gozar o meu tempo, eu vou viver a minha realidade, e quando Deus preparar, isso eu vou tomar uma posição. Cuidado, a volta do Senhor é iminente. E aqueles que não subirem na primeira ressurreição serão um momento triste, desagradáveis para a sua vida, ficando para uma outra possibilidade, a segunda ressurreição. De modo que eu quero desafiar o seu coração e dizer que a sua vida no Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar fundamentada, alicerçada nos frutos do Espírito, revestido pela armadura de Deus. Porque o mundo iníquo, as trevas, têm a intenção de te tirar desse sonho, desse propósito de Deus, dessa eternidade com Ele. Amém? E a última evidência que nos fundamenta para estarmos convictos da nossa morada com o Senhor, morada eterna com o Senhor, embasado no processo do arrebatamento da igreja, é que estamos seguros para a eternidade pela obra da cruz. A obra da cruz, a obra da fé que exercemos no poder desta cruz. Versículo 9 e 10 nos diz, olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Vivamos unidos a Ele. Não teria outro sentido, não alcançaríamos de outra forma o reino de Deus, a morada eterna do Senhor Jesus Cristo, sabe, se a obra da cruz de Cristo não fosse completada, não fosse realizada. Esse foi o plano de Deus para a redenção de nossas vidas. Esse foi o plano de Deus para que nós estivéssemos ou estejamos seguros do nosso arrebatamento, de que vamos morar com Deus nos céus. Que isso é uma realidade, que isso é uma verdade, porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo para viver a eternidade eterna dele e não perecer no inferno e não sermos destruídos pelas obras das trevas e do mal. Nós fomos criados para Deus, porque de Deus saímos, porque de Deus fomos criados, porque de Deus fomos formados, inclusive a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso Deus nos fez com amor para conosco.
Estamos, a última evidência, que estamos seguros para a eternidade. Olha, imagina aqueles irmãos recebendo esta palavra naquele tempo. E nós também hoje poder, né, na nossa caminhada espiritual, ter essa palavra no nosso coração. Olha que maravilha. Leiam isso, né? Você que talvez está fazendo as leituras, esse foi o texto, né, das duas cartas da leitura que estamos fazendo da Bíblia nesse tempo. Então está aqui muito claro, né? Medite nisso, rumine esta palavra, né? Ela é o cerne desta mensagem, tá bem? Praticamente, quando ele diz claramente, porque Deus não nos destinou para a ira, né? Ou seja, para o inferno, para, sabe, a perdição eterna, mas para recebermos a salvação, né? Para estarmos com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque autenticado como fomos nele, lá na cruz, meus irmãos, nos dá o passaporte claro para a eternidade com Ele. Hoje celebramos a ceia do Senhor. E quando relembramos realmente que seu sacrifício foi em favor de nós, unicamente, exclusivamente em favor de nós, foi para que nós pudéssemos, então, viver a eternidade com Ele. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos trazer a importante realidade da nossa estada com Ele. Quero concluir, e eu quero concluir com o versículo 11, né, onde nos traz uma palavra à luz, realmente, de que tudo isso tão verdadeiro que é, e importante para a vida da igreja, nós estejamos fazendo o quê? Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Tá? Esta é a minha conclusão, né? Paulo está dizendo, olha, isso é tão maravilhoso, isso é tão grandioso, esse mistério, a realidade desses fatos que hão de acontecer e estão previstos e estão eminentes para acontecer, exorta uns aos outros. Deixei essa palavra pela manhã, quero deixar agora para você, mais uma vez, tá? Viva isso em seu coração, tenha convicção plena disto em seu coração, desta palavra, desse ensino maravilhoso sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, pelo arrebatamento da igreja principalmente, a nossa morada eterna com Ele. Mas diz isso para alguém, compartilhe isso, isso fará com que você salve alguém. A minha pergunta final é, você está consciente desta verdade a ponto de animar o seu próximo, animar o seu amigo, exortar o seu amigo sobre a necessidade disto? Você, querido ouvinte que está nos assistindo, né, e por um privilégio maravilhoso estar ouvindo esta palavra, tenha convicção de que isso é importante, tomar um posicionamento sobre isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, compartilhe isso uns com os outros. Tá? Busque a importância, a necessidade desse compartilhar. Pois quem não participar, mais uma vez afirmo, desta ressurreição ou arrebatamento, estará verdadeiramente perdido. Que Deus nos dê a consciência, tá? A consciência dessa mensagem, pois o fim está perto. O reino de Deus, o reino eterno, está estabelecido, esperando os seus filhos. Deus está nos chamando. Deus está preparando e tem chamado muitos para estar com Ele na eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, tá? A viver a eternidade com Ele e a viver essa palavra poderosa em seu coração. Amém? Que Deus o abençoe. Eu vou orar por você, agradecendo sua comunhão, pedindo a direção dele para a sua semana e as bênçãos que você precisa, você coloca em espírito, com fé, no altar de Deus, e ele assim há de abençoá-lo nessa semana. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Toda glória, toda honra seja dada a ti. Muito obrigado, Senhor, porque providenciou a nossa eternidade com o Senhor e há de nos chamar, ó Deus, no tempo oportuno, ó Deus, para vivê-la, ó Deus, de uma forma plena, total, eterna, como Tu mesmo é eterno. E nos criou a Sua imagem e a Sua semelhança. Deus, eu o louvo, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e amigos que estão sintonizados, ouvindo esta palavra, ou alguns já pela segunda vez, ó Deus, que ela confirme, que ela autentique em seus corações
algo precioso, valioso na preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, a consciência de preparo, a visão do preparo espiritual, individual, comunitário, de estarmos prontos para receber o Senhor nos ares. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Quero abençoar em nome de Jesus, tua igreja, o povo de Deus, nossos amigos, que em algumas circunstâncias estão carentes de uma ação, de uma intervenção do Senhor sobre as suas vidas. Dê, ó Deus, cada um destes, ó Deus, a graça que eles estão carecendo para suprir necessidades, saúde, dores, enfim, crises que possam estar vivendo. Em nome de Jesus, eu peço que Tu os abençoe agora e para todo sempre. Amém. E que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido irmão, amigo, que sintonizou, que esteve conosco nesse tempo. Assim, queremos que viver o final dessa semana, aliás, o início dessa semana, debaixo da misericórdia e da graça, na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E até que Ele volte, vamos estar fazendo acontecer o reino de Deus, pregando Sua palavra, falando dele em todo o tempo.